Olá, estou de volta para mais uma videoaula do nosso curso de Angular. Então, a partir de agora eu vou começar a numerar as aulas aqui para não me perder na sequência. Então, nós estamos agora na aula 4. Então, nesta aula a gente vai ver uma funcionalidade muito bacana do Angular, que são os components. Então, uma das principais sacadas do Angular é a possibilidade de trabalharmos com o conceito de components. Então, você pode estruturar a sua aplicação em componentes, que são blocos de construção com uma função específica. Então, um componente deve ser autossuficiente. Então, ele pode até utilizar recursos externos, mas deve ser capaz de fazer o que se propõe, sendo um bloco estanque. Então, com isso, a gente pode ter a certeza de que poderemos alterar o componente sem interferir no funcionamento geral da aplicação. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente vai criar um componente usuário. Se eu precisar mudar a forma de acesso às informações ou algum processamento, eu vou fazer tudo dentro desse componente. E ele pode depender de coisa externa? Pode, mas nada que crie um vínculo com ele. Então, que crie uma dependência mesmo, que se alterar esse recurso externo, alterar o funcionamento dele. Não. Então, ele tem que ser autossuficiente. Então, a gente vai criar um componente para lidar com tudo que diz respeito ao usuário. Então, ou seja, os dados e a parte de exibição. Então, quais os dados, como que a gente vai obter esses dados e também como que a gente vai exibir esses dados. Então, a gente cria peças de construção, bloco de construção que, independente de quem utilizar, vai estar formatado daquele jeito. Então, isso dá muito mais facilidade de manutenção, mais produtividade. Tá? Então, mão na massa, né? Bom, então aqui de volta ao Visual Studio Code. Então a gente vai criar. Então a gente vai usar aquele comando ng espaço g, que é o generate, para gerar. Então o que a gente vai criar? Um componente. Então vou abrir aqui meu terminal de comando e eu vou então fazer o uso daquele nosso amigo ng espaço g. O que eu vou criar? Vou pedir para ele criar um componente. Onde eu vou colocar esse componente? Então, seguindo a nossa definição anterior, cada tipo de recurso eu vou colocar numa pasta específica. Então, classes na pasta classes, interface na pasta interface e componentes, então, na pasta components. Então, components barra o nome do componente, usuário, e enter. Então, ele vai criar o componente para mim. Já criou a classe, já criou o componente. Então vamos ver o que tem dentro dessa classe. Então sempre que você criar um componente, você vai ter 4 arquivos. Então o primeiro aqui, ó, components.ts. Deixa eu fechar a tela, o terminal. Então no arquivo aqui components.ts, a gente vai ter sempre esse bloco aqui, como foi discutido acho que na segunda aula. Então isso daqui é um metadado. Então isso é chamado de decorator. Então isso daqui oferece metadados, informações para o framework do Angular sobre o componente que eu estou querendo criar. Então esse selector vai ser a identificação. Você está criando, está estendendo o HTML5, você está criando um novo tag, né? Então essa é uma identificação que eu vou usar depois no meu template. Onde eu colocar esse tag, ele vai entender que é para inserir naquela posição da página o componente usuário. E eu estou dizendo que essa tag aqui vai representar visualmente esse arquivo de template aqui. Então toda a parte visual do meu componente será colocado nesse arquivo de template aqui. Se esse arquivo de template precisar de algum CSS específico, eu posso colocar nesse arquivo aqui. Então, se você olhar aqui, o seu componente tem esses arquivos, ó, o HTML, que é o template, o CSS, que vai ser o estilo, e esse TS, que é o encapsulamento do componente propriamente dito, a especificação dele, a definição dele, e aqui a implementação da classe. Então qual que é o comportamento, a ação que esse componente vai ser capaz de executar?
Então, se tiver que criar um objeto, é aqui que vai criar. Se tiver que salvar alguma coisa, é aqui que vai ser feito. Então, essa classe representa todas as ações que o componente usuário vai poder executar. E esse arquivo aqui de template representa toda a parte visual, toda a comunicação com o usuário. Ok? Então, e tem mais um arquivo aqui que eu não comentei, que é a especificação. Essa daqui a gente não vai mexer nele. Opa, cliquei no errado. Aqui. Então essa aqui é uma especificação, a gente não vai mexer nele. Então o próprio template cria e a gente vai deixar ele intacto. Bom, o que a gente vai fazer daqui para frente? Então eu já criei o componente. Então a gente vai mover para esse componente tudo que diz respeito ao usuário. Então eu vou mover o HTML referente à exibição para o arquivo de template do usuário. Então, ó, a gente tinha colocado a parte de exibição aqui. Então, ó, eu vou colocar isso daqui. Na verdade, eu vou deixar só assim, ó. Vou colocar assim. Essa parte aqui eu vou deixar, ó, seja bem-vindo ao sistema. E eu vou tirar isso daqui. Então, aqui é um template do componente principal. No template do usuário, então aqui no template do usuário eu vou colocar essas informações. Eu vou colocar aqui um H2. Bom, eu vou usar aqui o Bootstrap. Então, ó, opa, estou no componente errado aqui. Então eu vou colocar aqui que eu quero usar a classe container do Bootstrap. Então esse container ele vai centralizar e vai deixar uma margem do lado esquerdo e lado direito. Eu quero que o fundo seja invertido e o texto seja branco. Não sei quais os efeitos que vai dar isso. Se não ficar legal a gente altera. E aí eu quero que ele exiba isso daqui: usuário, o nome do usuário; e-mail, o nome do usuário, o e-mail do usuário, certo? Bom, então alterei. Agora eu preciso inserir o tag no selector, né? Então vocês se lembram, eu criei aqui, ele tem que criar um selector. Então por padrão ele sempre vai colocar que esse componente vai ser conhecido como app traço o nome do componente. Você pode alterar, você pode colocar o nome que você quiser. Então eu vou manter assim, mas a gente precisa de qualquer forma colocar aqui, ó, eu tenho o meu layout principal, meu template principal. Ele vai exibir esse cabeçalho na página, e aí eu quero que ele coloque, ó, app usuário. Então aqui nessa posição da página ele vai exibir os dados do usuário. Bom, então alterei aqui. Aqui eu não vou parar o compilador, o servidor. Vamos ver se vai funcionar. Bom, parcialmente funcionou, né? Então não está mostrando os dados, então deve ter algum problema. Mas ele já exibiu o conteúdo do componente aqui, ó. Então vamos ver o que pode estar acontecendo. Bom, deixa eu minimizar, fechar isso daqui. Bom, uma das coisas que a gente falou é que o componente tem que ser autossuficiente. Então, se precisa criar algum objeto aqui, alguma variável, se ele precisa de alguma variável, ele tem que conter essa variável, esses dados. Se ele precisa de algum recurso externo, ele tem que declarar aqui. E isso tudo a gente estava fazendo no componente principal. Então aqui, ó, então eu vou mover essa linha aqui, ó, porque esse componente principal, ele por si só não precisa mais da classe usuário. Quem vai precisar é o componente usuário. Só que aqui tem que corrigir aqui, ó, em relação. Opa. Então, ó, você tem que ver aqui a classe componente usuário em relação à classe usuário na pasta classes. Bom, agora eu vou trazer daqui, ó, do app components a declaração do objeto, ó. Esse objeto aqui não é um objeto do componente principal, ele é um objeto do usuário. Então eu vou declará-lo aqui dentro. Vou
vou salvar e vou ver se atualizou o browser. E aí atualizou. Então está aqui. Então isso daqui é o componente usuário. Então, não ficou legal, mas dá para perceber bem a presença dele, né? E se eu quiser alterar isso daqui, a apresentação dele, eu venho aqui e altero. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui H2, H1, dados do usuário. Eu vou tirar esse BG inverso. E aí eu vou colocar aqui e vai dar problema, você vai ver que vai dar problema aqui com a cor. Sumiu, né? Então você vê que realmente eu alterei lá, altera a aplicação e não afeta nada das outras partes da aplicação, né? Então é isso. Então nós vimos então como criar um componente e como inserir esse componente no template da aplicação. Tá, ok? Então daqui para frente, toda vez que a gente precisar de algum componente novo, a gente vai pedir para ele criar e colocar nessa pasta Components. E para finalizar, ó, se você estivesse criando manualmente cada um daqueles arquivos, você pode criar, né? Não é produtivo, mas você pode. Depois de ter criado cada uma dessas classes, usuário, componente TS, usuário, componente HTML, CSS e assim por diante, não bastaria você colocar essa diretiva, né, esse selector aqui no HTML do principal. Você teria que declarar ele como um módulo da sua aplicação. Então a sua aplicação, um conceito importante também, que ela tem que possuir um módulo. E esse módulo ele vai agrupar todos os recursos que a sua aplicação precisa. Então, na hora que nós criamos o componente, ó, ele já colocou o import aqui para a gente. Ó. Se ele não tivesse criado pela ferramenta do Angular CLI, a gente teria que ter feito isso manualmente. Além disso, nesse array aqui, ó, declarations, a gente tem que declarar que a minha aplicação vai utilizar esse componente também. Tá? E essa informação aqui, ó, Bootstrap não é o framework de estilo. Bootstrap seria o chute de partida, né, a ponta de partida. Então aqui só está informando que na minha aplicação o componente de partida vai ser o app component. Por isso que a gente diz que ele é o componente principal. Ele é o componente de inicialização do meu sistema. Tá legal? Então é isso por essa aula. E aguardo vocês então na próxima videoaula. Até lá.